na semana passada, na aula 3, a primeira parte desse tema. Nós vimos o que é ser imagem de Deus, a gente fez um panorama sobre o sentido, o significado da palavra imagem, da palavra semelhança. Vocês devem se lembrar de Gênesis 1, 26, 27, quando Deus fala: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. São duas palavras distintas, mas que juntas trazem um significado muito interessante, né? Nós somos reflexo de Deus, no sentido de que nós temos as mesmas características, digamos assim, as mesmas potencialidades. A gente viu várias, né? No aspecto estrutural, que é a capacidade intelectual, volitiva, no sentido de vontade, a sensibilidade moral, estética, são coisas que só o Criador tem. Nenhuma outra criatura tem também, só nós, seres humanos, né? Então isso seria a imagem. E a semelhança é a ideia de que nós agimos como Deus. Nós não só temos potencialidades como as de Deus, como nós também devemos agir como Deus. E aí nós vimos o aspecto funcional da imagem de Deus. O aspecto estrutural são as capacidades que nós temos. E o aspecto funcional é como nós usamos essas capacidades. Geralmente, por causa do pecado agora, nós usamos de forma errada as capacidades que nós temos. Nós usamos para o pecado, para desonrar a Deus, né? Mas inicialmente, antes do pecado, todas essas capacidades eram usadas única e exclusivamente para a glória de Deus. Hoje nós vamos continuar com este assunto e nós vamos ver, em primeiro lugar, se há como saber qual é a imagem perfeita de Deus. Porque, como vimos na semana passada, a imagem de Deus em nós foi pervertida, foi maculada, né? Ela não foi anulada, ok? Ela não foi anulada, a imagem de Deus em nós não foi anulada. A gente viu isso também. Mesmo depois da narrativa da queda em Gênesis 3, nós vemos outras ocorrências que falam que o homem é a imagem de Deus. Por exemplo, em Gênesis 9, quando ali na aliança com Noé, Deus fala: olha, se alguém tirar a vida do homem, pelo homem se tirará a vida dele. Por quê? Porque o homem é feito à imagem de Deus, não pode ser morto, né? Nós vemos em Tiago também que nós não podemos usar a língua para amaldiçoar os homens, porque eles são feitos à imagem de Deus. Então a imagem de Deus não foi anulada após a queda, ela foi sim pervertida, né? E agora que nós temos essa imagem de Deus pervertida em nossas vidas, maculada, como a gente pode saber qual é a imagem perfeita de Deus? E aí nós vamos estudar um pouquinho aqui que a imagem perfeita de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a imagem perfeita de Deus. Nós vamos dar uma lida nesses textos. Depois tem mais dois. Vamos ler então 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Você pode ler, Eliane, por favor? Nós, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha só, Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cristo é chamado de a perfeita imagem de Deus. Agora o versículo 6, você pode ler, Gilman, por favor? Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Isso. Então a glória de Deus é revelada na face de Cristo. Quando vemos Cristo, vemos a glória de Deus. Ok?
Dione, você pode ler Colossenses 1,15, por favor? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isso. Então, embora Deus seja invisível, ele se torna visível em Cristo. Aquele que olha para Cristo está realmente olhando para o próprio Deus. O Deus, Jesus Cristo, é a imagem perfeita de Deus. Vamos ver mais dois textos. João 14, 8 e 9. Depois, Hebreus 1, 3. Wagner, você poderia ler para a gente? João 14, 8 e 9. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos, ó Pai, isso nos basta. Mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não lhes tens conhecido? Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Isso. Então Filipe chegou para Jesus e falou: Senhor, mestre, mostra-nos o Pai. Jesus falou: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês me pedem para mostrar o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, as palavras de Jesus podem ser entendidas dessa forma: se você olhar cuidadosamente para mim, você terá visto o Pai, pois eu sou a imagem perfeita do Pai. E por último, Hebreus 1, 3. Seu José Nogueira, o senhor poderia ler para a gente, por favor? Seu José Nogueira, o senhor poderia ler para a gente Hebreus 1, 3? Não? Então vamos lá, Felipe, poderia ler para nós, por favor, Hebreus 1, 3? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso. Então, esse texto está nos dizendo que Cristo Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o esplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Então a glória de Cristo, o Filho, irradia, segundo o autor de Hebreus, não é a sua própria. A glória de Cristo é a glória do seu Pai. Então, nós vemos aqui vários textos bíblicos que apontam para essa realidade. Jesus Cristo é a perfeita imagem de Deus. Ele é o ser humano perfeito. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Vamos lembrar daqueles aspectos que eu mencionei agora na introdução, né? O aspecto estrutural e o funcional em Cristo operam perfeitamente, né? Ele tem todas as potencialidades intactas e ele utiliza todas essas potencialidades de uma forma sempre direcionada para a glória do seu Pai. E se você já fez a leitura dos evangelhos, você vai se lembrar várias ocasiões em que Jesus fala: o meu ensino não é meu, mas é o ensino do meu Pai. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai e não a minha. Então, Jesus é o homem ideal, é o homem perfeito mesmo, um modelo perfeito para as nossas vidas. Por quê? A vida dele gira em torno da vontade de Deus. Não importa se ele estava com fome ao meio-dia, não importa se ele estava com sede, não importa se ele sabia que poucas horas depois ele seria morto numa cruz. Ele está sempre fazendo a vontade do seu Pai, porque ele é a imagem perfeita de Deus. Ele está centrado exclusivamente em cumprir a vontade de Deus, ok? Mas nós não. Nós temos uma inclinação completamente avessa a isso. Nossa inclinação é sempre para o mal, é sempre para o desagrado de Deus.
por incrível que pareça, até mesmo quando nós queremos fazer o bem, a nossa motivação pode estar equivocada. Na prática, o que estamos fazendo é bom, mas o Deus que sonda o nosso coração vai ver, vai enxergar, melhor até do que nós, muitas vezes, que ali o que nos motiva é o orgulho, é a necessidade de aprovação dos homens, das pessoas. A gente precisa que elas nos aprovem, então a gente faz o bem para que elas nos aprovem. Como os filhos em casa muitas vezes fazem alguma coisa para agradar os pais. Não é errado querer a aprovação dos seus pais. Só que é imperfeito esse contexto quando se desconecta Deus da história. Os filhos devem fazer o que devem fazer, em primeiro lugar, para agradar a Deus. Porque Deus espera que os filhos ajam dessa forma, honrando os seus pais. E, em segundo lugar, obviamente, também agradar os seus pais. Então, mas nós temos essa natureza pecaminosa, a imagem de Deus está quebrada. E aí a pergunta que nós fazemos nesta hora é a seguinte: a imagem de Deus pode ser renovada em nós? Será que a imagem de Deus, essa imagem que está quebrada, maculada, esse espelho que está quebrado, embaçado, será que pode ser de alguma forma renovado? Então a gente vai ver algumas coisas aqui. Primeira coisa, a renovação da imagem de Deus em nós é feita pela obra redentora. O que é a obra redentora? A gente ainda vai estudar mais sobre isso quando falarmos sobre a doutrina da salvação. Mas a obra redentora é uma obra em que Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos, trabalhando juntos para nos salvar. E aí vamos dar uma olhadinha nesses dois textos. Romanos 8, 29, a gente já leu antes, bem no comecinho da escola bíblica de hoje, né? Alguém pode ler, por favor, Romanos 8, 29? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, Isso. a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Perfeito. Então, esse versículo de Romanos 8, 29, diz que Deus, a estes que Ele conheceu de antemão, ou seja, anteriormente, lá no princípio, Ele os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ok? Mas eu gostaria de observar com vocês o versículo 28 também, se vocês abriram aí. Esse versículo 28 a gente gosta sempre de lembrar, principalmente em momentos difíceis da nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ponto final. Aí não continua o 29, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, ponto. A gente gosta de lembrar dessa frasezinha aí, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você pisou no tomate, está enfiado na lama por causa dos seus pecados, tua vida está uma desgraceira porque você desobedece a Deus e você fala, não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma forma errada, né? de se interpretar a vida, de se interpretar a obra de Deus. A gente precisa conectar essas duas coisas, o 28 e o 29. O 28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que tudo é este? Que tudo é este? Olha o versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, Deus quer tanto o bem destes, que Ele antes de tudo conheceu. E conhecer não é no sentido nosso cotidiano aqui. Você conhece fulano? Conheço. Vi ele uma vez na igreja, por exemplo. Não é esse tipo de conhecimento. É um conhecimento profundo, um conhecimento relacional. Intimidade, sabe? Trazer para perto, para a vida, né? Aos que de antemão conheceu, também os predestinou.
olha só, ele primeiro conheceu, ele também predestinou. Aí o 30, e aos que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O conhecimento prévio, esse amor incondicional que Deus teve por nós antes de fazer todas as coisas, esse destino definido que Ele deu para cada um de nós, esse chamado especial em algum momento da nossa vida, a justificação em Cristo Jesus, a glorificação que Ele nos promete dar, tudo isso é obra de Deus que coopera para o nosso bem. Claro, a gente pode, por implicação, entender que todas as outras coisas também, né? Todas as coisas, sei lá, as lutas, as doenças, as necessidades, as alegrias, ok. Mas o que o texto está dizendo são essas coisas. Essas coisas cooperam para o bem nosso. Deus nos ama, Deus nos predestina, Deus nos chama, Deus nos justifica, Deus nos glorifica. Por quê? Porque Ele quer o nosso bem. Então, essa obra redentora todinha aí é o meio pelo qual nós podemos ter em nós a imagem de Deus renovada. Tá? Então, a redenção visa a renovação da imagem de Deus em nós. Tudo que Deus fez, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tudo que Ele fez, visa, tem como objetivo final que nós tenhamos a imagem de Cristo Jesus em nós. Todas aquelas potencialidades de Jesus, toda a maneira como Jesus vive e age, narrado nas Escrituras, assim nós seremos. De modo perfeito, perfeitamente agradável a Deus. Então, esse é o objetivo da redenção. Mas não só isso. Agora vamos ver 2 Coríntios 3,18. Alguém lê, por favor. Todos nós, com os rostos desvendados, contemplando com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, por Espírito. Isso. Então, nós todos, diz esse texto aí, somos transformados de glória em glória. Como é que é de glória em glória aí? Na sua própria imagem. Na sua própria imagem. Ou seja, essa obra de Deus não só tem como objetivo sermos conforme a imagem de Jesus, como nós vimos em Romanos, como de fato essa obra de Deus, essa obra redentora produz a renovação da imagem de Deus em nós. Entenderam aqui? A renovação da imagem não é só o objetivo da redenção, como é o resultado da redenção, é um produto da redenção. A redenção opera isso eficazmente em nossas vidas. Ok? Desse ponto aí, alguma dúvida? Em Efésios capítulo 1 também, no 3 ao 6, fala da predestinação e do objetivo de Deus, né? Que Ele assim nos escolheu nele, versículo 4, Efésios 1:4, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Esse é o objetivo. Sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. É isso aí. Mas a salvação não só objetiva isso, mas aí eu quero destacar isso que foi lido pelo Cláudio. Essa obra, ela nos transforma. Né? O fato de estarmos unidos a Cristo significa que nós somos, à medida que o tempo vai passando, transformados de glória em glória. Tá? Fala, Felipe. Ô, Nathan, não sei se você vai comentar mais para frente, mas esse objetivo e essa redenção produz... É possível ser vista em vida ou só... Em vida. Em vida? Em vida, claro. Com certeza, Em vida, a partir do momento que nós somos alcançados pela graça de Deus, o Espírito Santo muda o nosso coração, nós passamos a crer em Jesus Cristo, essa obra começa. Essa obra começa.
nós não só tomamos consciência neste momento de que nós precisamos ser como Cristo, como de fato Cristo está operando em nós. Ela não vai ser perfeita. Não, não vai ser perfeita, a gente vai ver isso, né? A definição, como é que eu posso dizer, a plenitude disto, isso se tornará completo no futuro. É quando ela vem incorruptibilidade. Isso. Aí é o que Paulo diz lá, né? É quando a coisa vai chegar ao fim, vai chegar o objetivo final, quando nós seremos perfeitamente como Cristo. Mas no presente momento, isso acontece. Por isso que está falando ali, transformados de glória em glória. Não é uma coisa assim, pá, de uma hora para outra. E nem é assim, de hoje eu sou de uma coisa, e eu só serei transformado lá na frente. Não, é de glória em glória. De glória em glória. Entende? Então, esse é o propósito de Deus para hoje. Hoje nós precisamos nos assemelhar mais a Jesus Cristo. E amanhã, esse é o nosso objetivo também. E depois também a gente vai crescendo nisso aí. Entendeu? E o único obstáculo para isso é o pecado? A ação do pecado, que seria uma força interna, né? E também a ação do diabo, de Satanás e tudo mais. A questão do mundo, como Paulo vai falar em Efésios 2, né? Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, segundo a nossa própria natureza pecaminosa. Então há essas três forças aí que nos levam a nos distanciar desse nosso propósito, né? Mas a gente tem que manter o foco nisso aí. Fala, seu Jovem. Pastor, na primeira, temos a alegria das várias provações. Às vezes tem várias provações, então não é só coisa boa. Aquilo nos leva a nos educarmos. Então, a nossa nós é pedagógica, assim, nos leva a nos avaliarmos e ver que somos de Cristo para crescermos. Ele que nos faz a imagem de Cristo mesmo. A aprovação que nós somos de Cristo. Se quer que nós sejamos diferentes através das provações. Como Pedro vai falar, né? Não estranheis o fogo ardente que arde no meio de vós, destinado para provar-vos. Quer dizer, pelas provações nós somos lapidados, né? As lutas da nossa vida, colocadas por Deus, tem como objetivo e produz de fato esse nosso crescimento. Isso que nós estamos tratando aqui introdutoriamente, né, como uma renovação da imagem de Deus, é o que na teologia se chama de santificação. Depois, lá na frente, a gente vai falar sobre isso quando a gente falar da doutrina da salvação de novo. Nós vamos voltar em alguns traços disso aqui. É que o nosso tema agora é a imagem de Deus. Então, e a gente está usando a ideia de santificação dessa forma, nesses termos, de uma renovação da imagem de Deus em nossas vidas. Mas a aprovação tem, sem dúvida, um papel fundamental nisso aí, tá bom? Ok, gente, então a obra redentora, a escolha eterna de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz, a operação poderosa do Espírito em nossas vidas, tudo isso tem como objetivo a renovação da imagem de Deus em nós. E não só o objetivo, tem o poder eficaz de nos transformar de glória em glória conforme a imagem de Deus, como foi lindo. Isso é maravilhoso, gente. Se você não tem noção disso, você vai viver aquela vida cristã sofrível. Tudo para você é um problema. Agora, quando você entende o que está acontecendo espiritualmente falando na sua vida, você vai perceber Deus agindo comigo. Eu estou sendo lapidado, estou sendo trabalhado. Deus me colocou aqui para florescer. Essa nova experiência na minha vida é para aperfeiçoar a imagem de Cristo em mim. Não sei porque que Deus me trouxe para cá, não sei porque que Deus me chamou para aquilo ali, não sei porque que... Eu sei sim. O crente maduro, ele sabe sim, ele sabe que são situações, são eventos que acontecem colocados por Deus para nos aperfeiçoar segundo a imagem do seu Filho. Tá bom? Senhor José Nogueira, diga. É uma versão aqui da corrigida. Todos nós, com cada descoberta,
refletindo como espelho na glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Né? Isso. É isso aí que a gente vê. Cara descoberto Isso aí. para não enganar ninguém. É isso aí. Tá bom? Então é muito boas as colocações. A aprovação tem o seu lugar importante. A realidade aqui é algo presente. Foi boa a sua pergunta para a gente destacar isso aí. É algo presente nas nossas vidas. Né? Não é algo só para o futuro. Não, é algo presente. Eu tenho que ser um cristão agora. Tenho que ser parecido com Jesus agora. Né? A segunda coisa sobre essa renovação da imagem de Deus. Implicações dessa renovação da imagem de Deus em nós. Estão vendo as setinhas aí? Uma para cima, uma para o lado e uma para baixo, né? Olha só, essa setinha para cima, nós somos capacitados a estar apropriadamente voltados para Deus. Essa obra redentora que produz essa renovação da imagem de Deus nas nossas vidas, nos faz nos relacionar verticalmente com Deus de um modo mais apropriado. Tá bom? Espera aí, uma pausa para o café. Obrigado. O que seria viver de um modo apropriado nesse relacionamento com Deus? O que vocês acham? Você tem a imagem de Deus sendo renovada na sua vida e você está sendo capacitado a estar voltado para Deus. O que isso vai mudar na sua vida? Obediência. Obediência. Vai mudar a mente. Mudança da mente, dos teus Romano, princípios, né? 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais compreender a vontade do Senhor. É Isso. boa, agradável e perfeita. Então tem que haver essa transformação da mente. Isso aí. Então essa renovação da mente, essa disposição para a obediência a Deus. O que mais? Das atitudes também, né? O comportamento, não só a disposição, né? Como a prática da obediência, a mudança de atitudes. Você é capacitado a conhecer a verdade, você se apropria das Escrituras. Você agora está capacitado a estar apropriadamente voltado para Deus. Então, você olha para a Escritura, você vê, isso aqui é a palavra de Deus para a minha vida. Você não vai idolatrar o livro, a matéria, o papel, não é isso não. Mas o que está escrito aí é a verdade. Então você vai se apropriar disso, você vai querer conhecer mais, você vai querer estudar, trazer para dentro do teu coração, viver a realidade disso, né? O que mais? O contrário também. A gente é capacitado para conhecer as Escrituras, mas também é capacitado para conhecer o que vem de fora, o que a gente olha através da luz das Escrituras. Ah, sim. Você passa a interpretar melhor o mundo e a si mesmo. Calvino vai dizer que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos. Conhecemos a nossa miséria, conhecemos o nosso pecado, conhecemos a nossa dependência de Deus. Mas isso só quando nós temos Deus como referencial, como objeto de culto, de adoração. Ok? Ok, nós somos capacitados então a estar apropriadamente voltados para Deus como Jesus. Como Jesus. Ele nasceu, viveu, morreu para cumprir a vontade do seu Pai. É assim. Mas uma outra coisa, nós somos capacitados agora na horizontal a estar apropriadamente voltados ao nosso próximo. A gente para de viver para nós mesmos, passamos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aquele amor autodirecionado, direcionado para dentro, para a nossa própria autossatisfação, passa a ser direcionado para o outro, para o próximo, né? O que seria isso, irmãos? Sermos capacitados a estar apropriadamente voltados ao nosso próximo. Sujeitai-vos uns aos outros, se encaixaria. Sujeitai-vos uns aos outros. Considerar os outros superiores a nós mesmos.
que mais? O amor ao próximo. Seu suporte. Suportai-vos uns aos outros, né? O que mais? Perdão. Pastor, o verso aqui da comissão, ir por todo mundo. A pregação do Evangelho é a maior expressão do amor ao próximo que pode existir. Eu compartilhar com ele a única verdade que salva da condenação eterna. Essa é a maior expressão do amor ao próximo. Quando eu vou até ele, a fim de comunicar o Evangelho, de falar da salvação em Jesus Cristo. Isso sim, um relacionamento apropriado com o próximo. O que mais? Só isso aí, tá bom? Vamos lembrar dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos falam sobre o nosso relacionamento vertical com Deus. Os outros 6, relacionamento horizontal com o nosso próximo. Então, primeiro lá, vertical, não terás outros deuses diante de mim. Então rejeite toda forma de idolatria, adore somente a Deus, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então não usa a tua boca, as tuas palavras para desonrar a Deus, né? Não faça nenhuma imagem de escultura, ou seja, não utilize nenhum objeto como sendo o seu mediador para com Deus. Você não precisa de nada. Aliás, eu acho que esse segundo mandamento, que fala não terá, como é que é? Não farás para ti imagem de escultura, isso aí tem tudo a ver com o tema de imagem de Deus. Sabe por que a gente não pode fazer nenhuma imagem de Deus física? Porque Deus pôs a imagem dele em nós. Nós somos imagem de Deus. Então é por isso que a gente não pode produzir nada que se pareça com Deus, porque a melhor expressão de Deus somos nós, né? Então, e o quarto mandamento qual que é? Exatamente, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Trabalhe 6 dias e guarde o dia do Senhor para adoração e tudo mais. Você não vai, as obras comuns que você faz no seu dia a dia, você vai deixar de fazer, porque é o dia de adoração ao Senhor. Isso é um relacionamento apropriado na vertical aqui. Você guarda o dia do Senhor, por quê? Porque ele não é teu, ele é do Senhor, ele foi preparado para o Senhor. Então você vai dedicar ele completamente para o Senhor, você vai descansar nele, você vai adorar o Senhor, você vai fazer obras de misericórdia também, né, que tem aqui o aspecto horizontal também. Mas é isso aí, é um dia que não é teu, é um dia que é do Senhor. E se é do Senhor, é Ele quem diz o que você tem que fazer, é Ele quem vai coordenar a tua agenda. Entende? Diga. Isso é uma força natural de Deus que opera em todas as nações. Todo mundo, com exceção dos irmãos, não sei se eles têm esse dia, mas é uma coisa natural. Todo mundo tem essa mesma de guardar o dia do Senhor. Eu diria diferente do Senhor. Eu diria que Deus pôs na humanidade essa percepção natural de que a gente precisa de um dia para descansar. Isso é verdade. Todas as sociedades humanas, tal, tanto é que quem trabalha sem folga é escravo, né? Porque é antinatural. É natural que a gente tenha pelo menos um dia de descanso. Agora, e que todos guardam o dia do Senhor, aí não. Isso não é verdade. Nem nós aqui guardamos o dia do Senhor. Quantos aqui, nós, eu inclusive aqui, não trocamos o dia do Senhor por outras coisas? A gente define a hora que a gente vai acordar, a gente que define a hora que a gente vai dormir, a gente que define se a gente vem ou não vem na igreja, a gente que define se tem alguém em casa, se a gente vai deixar de vir para a igreja para cuidados de casa, a gente que define isso aí. Quer dizer, é o dia nosso, é o dia que eu tenho para cortar o cabelo, para lavar o carro, para dar sequência na construção, na reforma da minha casa, é o dia que eu tenho para receber os meus amigos, é o dia que eu tenho para receber minha família, é o dia nosso, não é o dia do Senhor.
Isso não é um relacionamento apropriado com Deus, concorda? São só algumas colocações aí, né? Não estou acusando ninguém, eu sei que é geral, eu inclusive, estou junto nessa repreensão aí, mas é a verdade. Quantos de nós cristãos guardamos genuinamente o quarto mandamento? Como deveríamos, né? Então é isso. E aí vamos do quinto ao último mandamento: honra teu pai e tua mãe, horizontal. Não furtarás, cuide da propriedade do outro. Não adulterarás. Quer dizer, o que pertence, o relacionamento que você tem com o outro deve ser preservado. Não matarás, ou seja, você não pode tirar a vida do outro. Não cobiçarás, quer dizer, o que é do teu próximo é dele. Você não tem que desejar o que é do outro. Não dirás falso testemunho, quer dizer, preserve a honra do outro, né? Não coloque a honra dele em questão, como se fosse algo duvidoso. Lógico, se há algum problema de pecado, a gente tem que tratar corretamente isso aí, mas com princípio geral, a gente tem que zelar pela honra do nosso próximo, né? Ok, gente? Mas por fim aí também, uma setinha para baixo. O que seria isso? Somos capacitados a estar apropriadamente voltados para Deus, para o nosso próximo e para... Exatamente, gente. Vocês estão bem atentos aí. A criação. A criação. Deus nos pôs acima da criação. Lembra que a gente trabalhou isso aí? A singularidade do ser humano. Nós somos como que a cereja do bolo. Tudo na terra foi criado, até a posição, até falei disso acho que semana passada, a posição da terra, ela é exata para que nós vivamos aqui. Senão não tinha condição de vida. Se fosse um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio a temperatura global, né? Seria impossível ter vida. Então é nesse sentido, a setinha para baixo é de que há algo que está sob o nosso comando, a nossa autoridade, que é a criação toda. Então, quando nós somos, a obra redentora começa a operar nas nossas vidas, nós somos capacitados a dominar e cuidar apropriadamente da criação de Deus. E aí isso envolve a administração correta dos nossos bens, a administração correta do nosso dinheiro, inclusive essa questão da ajuda aos pobres e necessitados, né? Isso inclui também, Calvino vai dizer que a gente tem que viver uma vida frugal, no sentido de simples, dentro daquilo que a gente precisa, sem ostentação. A gente deve ter uma poupança para que nós possamos dar assistência àqueles que estão precisando, né? Então, na verdade, são 3 princípios. O primeiro é a vocação. Deus nos chama para uma determinada coisa, né? Deus claramente chamou o Felipe para consertar carro. Então, essa é a vocação, o trabalho dele é esse aí. Deus claramente chamou o Gilman para construir móveis, né? Para trabalhar com madeira. Deus claramente chamou a Wagner para trabalhar com informação, sei lá como é que eu falaria isso aí, informação digital, coisas relacionadas à internet, né? Tecnologia da informação. Cada um de nós tem um chamado, digamos assim, entre aspas, de profissional, que a gente atua em relação às coisas criadas, né? Então nós devemos trabalhar bem a nossa vocação, com amor, com dedicação, com excelência, para que nós tenhamos recursos. O que nós vamos fazer com esses recursos? Nós vamos ter uma vida simples, frugal, dentro das nossas necessidades, né? Como disse lá Provérbios, acho que 30 ou 31, né? É um pedido a Deus: Senhor, não me dá nem mais do que eu preciso e nem menos. Me dá o que eu preciso, né? Então seria uma vida frugal. E se a gente vive uma vida frugal, trabalhando com excelência, a gente vai ter recursos para a formação de uma poupança, e com essa poupança não é o auto-enriquecimento, mas é o uso disso para o benefício do nosso próximo, né? Para atendimento de necessidades
pessoais também, porque às vezes pode acontecer uma necessidade inesperada, né? Então, esses são os princípios éticos aí, segundo aí o pensamento de Calvino, né? Então, bom, eu estava falando aqui desse cuidado com a criação, a dominação das coisas, né? A gente talvez pense imediatamente aqui nos animais, nas plantas e tal, mas tem os biólogos, tem os zoólogos, sei lá como é que fala, tem o pessoal que trabalha com isso aí, mas hoje a gente percebe pelo avanço da ciência tantas outras possibilidades. Cada um aqui ou trabalhou ou trabalha em alguma área, né? E eu estou lembrando aqui de uma aula incrível que o Moisés deu para nós aqui ano passado, deve ter sido mais ou menos nessa época, no ano passado, sobre aposentadoria. Quem lembra? Ele vai ter que voltar aqui da mesma aula. Ninguém lembra dessa aula do Moisés? Dona Jana lembrou. Mas não sei falar. Moisés, mas lembra que ele veio falar sobre isso, né? E ele veio nos falou, e foi muito importante para mim, inclusive, né? Coisas que a gente acaba não pensando, e é verdade, uma verdade bíblica. O trabalho nunca acaba. Mesmo depois, geralmente a gente vive aquele sonho americano, ele até falou do sonho americano, né? De trabalhar, juntar dinheiro até uma hora que para, e aí pronto, aí é aquela fase da vida terrível que todo mundo, né, parou aquele ritmo todo, e aí tantas coisas começam o sonho é que vai viver uma vida de paz, de tranquilidade, fazendo as coisas que queria, mas não é bem assim, e o que ele nos trouxe até à luz de um texto de Números, se eu não estou enganado, é que o trabalho, ele nunca acaba. Nós temos que continuar trabalhando na obra do Senhor, né? O trabalho não acaba, muda a nossa atividade, né? Quem era piloto de avião, chegar uma hora vai ter que parar, né? Porque os sentidos já não são mais o mesmo, as percepções não são mais a mesma, mas o trabalho tem que mudar, não pode parar de trabalhar, né? Por quê? Porque o trabalho é anterior à queda. O trabalho não é maldição, não. O trabalho é bênção, o trabalho é criacional. O trabalho é importante até para a nossa estabilidade psicológica, para as nossas emoções estarem equilibradas, para a gente ter um senso de utilidade, de produtividade. Tudo isso é importante. Tá? Então, é nesse sentido aí que nós temos que olhar para a criação e ver onde nós podemos ser úteis. De repente as coisas do Senhor na igreja, o cuidado, algum trabalho que seja secular mesmo, nós precisamos continuar trabalhando, tá bom? Então vimos, em primeiro lugar, que a renovação da imagem de Deus em nós se dá pela obra redentora. Em segundo lugar, vimos aqui que essa renovação da imagem de Deus em nós nos capacita a nos relacionar com Deus, nos relacionar com o nosso próximo e com a criação de um modo adequado, apropriado. E terceira coisa, a renovação da imagem de Deus é obra de Deus, mas também uma obra nossa. Tá? Então a gente viu lá que nós somos transformados de glória em glória, ou seja, Deus age poderosamente em nós, renovando em nós a sua imagem, mas é também uma responsabilidade nossa. É algo que nós devemos buscar nas nossas vidas, tá bom? E aí tem um quadro. Vamos dar uma olhadinha nesse quadro aqui, olha. A renovação da imagem de Deus. Acho que a letra está pequena, não sei se vai dar para ver quem está no fundo. A renovação da imagem de Deus, né? E aí nós temos aqui, ó, pela santificação, pela mortificação do velho homem e pela proteção do amor de Deus, ok? Essas três coisas aqui contribuem para a renovação da imagem de Deus. E essas três coisas aqui, elas são mencionadas nas Escrituras como uma ação capacitadora de Deus, mas também uma responsabilidade do homem. Entenderam aqui? Todas essas coisas, elas acontecem nas nossas vidas como uma ação de Deus, mas também como algo que nós devemos produzir, devemos buscar. Tá ok? Então vamos ver primeiro aqui a questão da santificação.
Ação capacitadora de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 23. Irresponsabilidade do homem. 2 Coríntios 7, 1. Primeira Tessalonicenses 5, 23. Só a primeira frase. Quem achou pode ler. O mesmo Deus da paz nos santifique em tudo. Ok, então olha aí, a santificação é uma obra de Deus, ok? O mesmo Deus da paz vos santifique. É Deus santificando o homem. É isso que o Paulo coloca aí. Que Deus santifique vocês. Agora vamos para 2 Coríntios 7, 1. Quem achou pode ler, por favor. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Olha aí, é Paulo de novo escrevendo isso aqui, chamando os cristãos a quê? A se purificarem de toda impureza e aperfeiçoarem a santidade no temor de Deus. Perceberam aqui, aquele primeiro texto? Que Deus vos santifique. E aqui, aperfeiçoem a santidade de vocês. Por quê? É tanto uma ação capacitadora de Deus como uma responsabilidade nossa. Tá bom? Agora, a mortificação do velho homem, a natureza pecaminosa nossa, deve ser mortificada pela ação capacitadora de Deus e também pela responsabilidade nossa. Vamos ver lá, Romanos 6, 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Perfeito. Então olha só, o nosso velho homem foi o quê? Crucificado com Cristo. Fomos nós que pregamos ele na cruz? Não. Está dizendo aqui que ele foi. Deus pegou o nosso velho homem e crucificou com Cristo. Tá? Agora vamos para o próximo texto. Colossenses 3, 9. Não mentais uns aos outros, uma vez o despiste do velho homem com seus feitos. Olha aí. Não mentais, calma. Uma vez que vocês se despiram do velho homem. Então aquele texto falou que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Deus fez isso. E aqui está dizendo que nós, no caso os crentes aqui, né, se despiram do seu velho homem com os seus feitos. Ou seja, é uma ação de Deus e uma ação nossa também. Nós temos que mortificar o velho homem nas nossas vidas. E agora a questão da proteção do amor de Deus. Vamos ver lá, Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Onde está o amor de Deus? Em Cristo. Ou seja, em certo sentido aí não depende
de nós. Nada pode nos separar do amor de Deus, por quê? Porque nós estamos em Cristo. Ok? Mas, por outro lado, Judas, não o traidor, versículo 21. Alguém pode ler, por favor. Guardar-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Isso aí. É um mandamento ou não é? Aí é um imperativo, né? Guardai-vos. Guardai-vos no amor de Deus. Mas peraí, o amor de Deus não está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Por causa do seu amor por nós, nada nos separa dele? Sim, é verdade. Mas por outro lado é verdade também, que nós temos que nos guardar no amor de Deus. Devemos nos apegar a esse amor. Ok? Então, isso aqui é para mostrar que a renovação da imagem de Deus, ela é tanto uma obra de Deus, Deus realiza, como é algo que nós devemos também buscar. Tá? Pela santificação, pela mortificação do nosso velho homem, por estarmos apegados ao amor de Deus, ok? São coisas aí que a gente precisa realizar também na nossa vida. A gente não é passivo, somente passivo nessa obra. Nós somos também ativos, ok? Bem compreendido isso aí? Tranquilo? Mas tem mais alguns textos interessantes, que tem tudo a ver com a renovação da imagem de Deus em nós. Vamos ver aqui, ó. Faça brilhar a sua luz, Mateus 5,16. Quem achou pode ler. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Olha só, você tem que fazer isso aí. Faça brilhar a tua luz diante dos homens. E olha que legal aqui. Olha o versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Mas peraí, não é Jesus que é? É Jesus que é. Lá a gente já viu lá João, capítulo 7, ele se ergue lá na festa dos tabernáculos, eu sou a luz do mundo e tal. Mas ele está dizendo aqui, vocês, nós, somos a luz do mundo. E olha o que ele diz ainda, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Você consegue imaginar? Pensa numa cidade, uma montanha e uma cidade lá em cima. Tem como esconder? Não tem como esconder. Ela está localizada, posicionada num local ali, não dá para esconder. Assim deve ser eu e você. A gente tem que se colocar neste mundo de um modo que seja impossível não aparecer. É isso. Fazer brilhar a nossa luz é isso. É a gente se posicionar na sociedade, se posicionar nos relacionamentos de um modo que nós tenhamos condições de fazer brilhar a nossa luz. Né? Olha aí, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Ninguém pega uma lâmpada e põe embaixo da cadeira. Não faz o menor sentido. Só o Felipe que faz isso aí para consertar lá embaixo do carro, né? Coloca lá. Tem que botar a lâmpada lá embaixo quando está escuro, né? Mas fora isso, né? A gente tem que colocar lá em cima, na sala, na cozinha, para iluminar a casa. Assim tem que ser eu e vocês nesse mundo. A gente tem que estar localizado estrategicamente para fazer brilhar a nossa luz. Ok? Então essa é uma atitude nossa, nós temos que fazer isso. Outra coisa, ande de modo digno da sua vocação, Efésios 4:1. Quem achou pode ler. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Isso. Então, Deus vai transformar você de glória em glória segundo a imagem do seu Filho? Sim. Mas você tem que andar de modo digno desse chamado aí. Você tem que se esforçar por isso aí.
Você não pode andar de qualquer maneira. Não pode andar conforme as suas vontades. Você tem que andar de modo digno do teu chamado. Acho que um exemplo disso aí é a questão do... Vamos pegar a ideia da presidência da República. Eu tenho ouvido de vez em quando aí essa expressão, nunca tinha ouvido, tenho ouvido recentemente, a liturgia do cargo. Já ouviram essa expressão aí? A liturgia do cargo. O Bolsonaro tem que se comportar conforme a liturgia do cargo. Então ele não pode postar qualquer coisa na rede social, ele não pode dizer qualquer palavra. Por quê? Porque ele tem um cargo, ele tem que andar conforme esse cargo espera dele. Assim é a nossa vida cristã, meus irmãos. Nós somos embaixadores de Cristo, né? Exatamente. Representando. Exatamente. Tem a liturgia do nosso cristianismo aí, a liturgia do nosso cargo. Tem que ter, gente. E a gente tem que tomar essa consciência. Não vai ter ninguém cobrando, não. Vai ter ninguém cobrando. Mas é algo que Deus espera da minha e da sua vida. Um bom comportamento diante dos homens, nos lugares onde nós estivermos, diante do povo de Deus. É esperado que nós andemos de modo digno deste nosso chamado. Ok? E por fim aí, fazendo tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer beberes, ou seja, ou façais outras coisas, qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso, fazei tudo. Você está comendo, bebendo ou fazendo qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Em outro contexto, acho que até o de Mateus 5 lá vai dizer que agindo dessa forma, os homens verão as nossas boas obras e glorificarão ao Pai que está no céu. Ele vai ver na nossa vida um comportamento de acordo com o que Deus é. E ele vai então poder ver Deus através da nossa vida. Então a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. Tudo. Ok? Então, aqui é para a gente entender que é uma operação de Deus, uma operação eficaz de Deus, ao mesmo tempo que deve ser uma busca constante da nossa parte. Um esforço contínuo por nos parecermos mais e mais com Jesus Cristo. Ok? Eu acho que nós vamos parar por aqui. E aí, na semana que vem a gente vai seguir com mais coisas aqui nesse tópico. A gente está no tópico sobre a renovação da imagem de Deus, ok? Só para concluir aqui, seu Jovem, a gente falou que ela acontece pela obra redentora de Deus nas nossas vidas, ela traz implicações verticais, horizontais e também em relação à criação, e vimos agora por último que é também uma obra nossa. Na próxima aula a gente vai ver que há um aspecto eclesiástico nessa renovação da imagem, ou seja, na igreja, tá? Há também, e a realidade que é um processo. Não é alguma coisa estanque, mas é um processo. A gente vai ver isso em alguns textos bíblicos. A gente vai ver isso na semana aqui, tá bom?